Fala comigo, seres das trevas! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você merece, que você respeita, pessoal! Bora lá! Aluninhos, falando um pouquinho hoje a respeito do estudo dos gases, a primeira situação extremamente importante a ser citada seria os estados físicos da matéria. O teacher é seu amigo, eu coloquei os 3 principais estados físicos, moçada. Eu tenho aqui o sólido, eu tenho o líquido e eu tenho o gasoso. Convém ressaltar que quando eu me refiro ao estado físico sólido, você observa que as partículas elas se encontram bem próximas umas das outras. A energia cinética, aluninhos, do estado sólido é mínima. Quando eu me refiro à energia cinética, isso passa uma ideia de movimento. Lá na nossa amiga física maravilhosa, costuma falar assim, energia cinética seria mv ao quadrado dividido por 2. Quando eu penso no líquido, eu já imagino a seguinte situação. Eu observo que essas partículas, elas já ganham, podemos dizer, uma certa liberdade de movimentação. A energia cinética no líquido, aluninhos, é muito superior que a energia cinética presente no sólido. Aluninhos, quando eu me refiro ao estado gasoso, essa energia cinética ela é máxima, ou seja, o grau de movimentação no estado gasoso, evidentemente, ele é gigantesco. Então eu posso pensar assim, quando eu me refiro aos 3 estados físicos da matéria, para eu sair do sólido e ir para o gás, necessariamente isso aqui absorve calor, aluninhos, absorve calor. Eu posso pensar no processo inverso. Se eu estou no estado gasoso e eu quero ir para o sólido, se a ida absorve calor, a volta necessariamente libera calor. Então você concorda comigo que a ida sólido, líquido, gasoso, se absorve calor, isso aqui aumenta a temperatura, aluninhos. Ou seja, se a ida eu tenho que aumentar a temperatura do sistema, eu posso pensar assim, o meio externo, quando eu penso lá na pedrinha de gelo, o meio externo fornece energia e o gelo absorve. Esse gelo, evidentemente, quando adquire uma certa energia cinética, ele passa para o estado líquido e ele pode passar também para o estado gasoso, evidentemente, se ele continuar a absorver energia. Então, essa ida, a temperatura aumenta, a volta, quando ele libera calor, a temperatura reduz. Até aqui tudo bem, tudo jóia. Isso aqui é só para você ter uma ideia bem rápida, bem sucinta do sólido, do líquido e do gasoso. O nosso principal objetivo é chegar aqui. Sempre quando eu me refiro a um gás, eu me refiro a um movimento desordenado, um movimento caótico. Só para você ter uma ideia, moçada, se você pega uma partícula dessa e amplia essa partícula para o tamanho de uma bola de tênis, ocorreu choque, Chomsky. Essa partícula gasosa
para chocar novamente, ela percorre uma distância de aproximadamente 1,8 quilômetro. Então, uma vez que o choque ele ocorre, a partícula percorre uma distância muito maior que o seu tamanho. A primeira diquinha do teacher, eu posso falar que uma partícula gasosa, o volume que ela ocupa é desprezível. Eu posso falar que isso aí é uma partícula pontiforme. Belezinha, moçada? O teacher colocou essa curiosidade muito importante para a gente associar o estado gasoso, o estudo dos gases. O teacher falou assim, ó, o gás expande espontaneamente para preencher todo o volume de maneira uniforme. Um exemplo prático que esse gás ele expande espontaneamente com o objetivo de preencher todo o volume de maneira uniforme é quando, por exemplo, a sua mãe, sei lá, ela está cozinhando um feijão na panela de pressão. De repente, no local da casa que você se encontra, você sente aquele cheirinho de, feijãozinho gordo. Maravilhoso. Pode crer, moçada? Seres das trevas, se liga nessa ideia. Existem dois tipos de gases. Ele pode ser real e ele pode ser ideal. O gás real é o gás que existe, tipo o ar atmosférico. O gás ideal seria um gás hipotético. Esse gás, de fato, ele não existe. Para deixar as contas mais acessíveis, a gente inventa um gás, que esse gás hipotético, o gás ideal, para quê? Para aproximar as continhas. E se a gente fizesse as mesmas continhas, levando em consideração o gás real, que seria o gás atmosférico, por exemplo, a gente observa que o resultado em si é bem próximo. O grau de dificuldade é gigantesco. Então preste muita atenção. Para um gás ideal, que é esse gás que não existe, esse gás hipotético, a gente acaba considerando algumas situações. A primeira situação que é extremamente importante a gente considerar é o tamanho do gás desprezível. De fato, o volume do gás, de uma partícula gasosa, ele é desprezível, aluninhos. Segunda diquinha, moçada, choques elásticos. Nós sabemos que a todo momento essas partículas gasosas, elas se chocam sem parar. Tchansky, Tchansky, Tchansky. Uma vez que eu falo em choques elásticos, eu estou afirmando para vocês, aluninhos, que não ocorre o quê? Perda de energia. Eu vou citar um exemplo para vocês. Lá em Minas, quando eu morava em Minas Gerais, em Ipatinga, capital do interior, tinha uma bolinha que a gente pegava naquelas maquininhas que colocava 25 centavos, saía uma bolinha. E a gente lá em Minas chama essa bolinha de perereca. Beleza? Então, quando o teacher, sei lá, com 8 anos, 9 anos, pegava na perereca, moleque! Eu colocava essa perereca mais ou menos nessa distância assim, tipo, sei lá, na minha cabeça, no meu ombro, sei lá, nessa distância, eu soltava essa perereca, velocidade inicial 0. Na iminência do choque com o chão, ela atinge a maior velocidade possível. Ela toca no chão e ela quase volta na minha mão. Se esse choque fosse elástico, essa perereca iria voltar na minha mão, aluninhos. Como a gente sabe que uma vez que essa perereca ela se choca com o chão,
Isso aí ocorre uma perda de energia e, evidentemente, ela não volta na minha mão. Convém ressaltar que, uma vez que eu penso nos gases, eu considero os choques elásticos. E a terceira diquinha, para um gás ser considerado um gás ideal, o teacher colocou aqui, interações intermoleculares, ou seja, essas interações, elas ocorrem entre moléculas. Essas interações também são desprezíveis, ou seja, uma molécula gasosa, quando ela se aproxima de outra molécula gasosa, isso aqui, aluninhos, isso aqui, a interação que pode ocorrer aqui, moçada, a gente considera que essa interação, ela é desprezível. Seres das trevas, dando continuidade no estudo dos gases, vamos falar um pouquinho da segunda situação bem interessante, moçada. Eu estou me referindo às variáveis de estado. Sempre quando eu me refiro aos gases, eu tenho 3 variáveis de estado. A primeira variável, eu posso pensar no volume, a segunda é a pressão e a terceira, a temperatura. Alunos, sempre quando eu me refiro ao volume, a ideia é bem simples. O teacher é seu amigo. Eu já te disse em algum dia do passado que o gás, o volume dele é considerado nulo. Nós consideramos os gases como sendo partículas pontiformes. Então a ideia é o seguinte: quando eu me refiro ao volume de um gás, eu acabo considerando que esse volume é a medida do espaço ocupado pelo gás. Por exemplo, eu estou numa sala, nesse exato momento, essa sala ela se encontra fechada, e se de repente o teacher solta um gás, tipo, ratinho! Acabei de soltar um gás, moçada. Esse gás, a tendência desse gás é ocupar todo o volume dessa sala espontaneamente, uniformemente. Pode crer? Então eu vou associar assim, sempre quando eu falo em volume, a unidade do sistema internacional é metro cúbico, ou eu posso falar assim também, pessoal, 1 metro cúbico, 1000 litros, isso é igual a 10 a sexta centímetros cúbicos. Convém ressaltar que sempre quando eu me refiro a 1 centímetro cúbico, isso aqui é igual a 1 mililitro. E eu posso falar assim, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, moçada. Volume é a primeira variável, extremamente fácil. Na segunda variável dos gases, eu posso falar de repente na pressão. A pressão de um gás, moçada, eu coloquei aqui para você um recipiente fechado. Essa pressão é o quê? É a quantidade de choque na parede do sistema. Quanto mais intensos são os choques, maior a pressão. Tudo bem? Eu posso pensar em um conceito físico de pressão. Esse conceito fala assim, força por unidade de área, moçada. Então eu tenho aqui a pressão. Essa força, ela aparece em Newton. Essa área, ela aparece em metro quadrado. Então essa pressão que no sistema internacional é Pascal, na verdade, o que seria esse Pascal? Esse Pascal seria Newton por
metro quadrado. Tudo bem? Quimicamente falando, quando eu penso em pressão, a unidade é ATM. Então, na química, aluninhos, eu sei que 10 a quinta Pascal, isso aqui corresponde a 1 ATM, e 1 ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Esses 760 milímetros de mercúrio, isso aí corresponde àquela experiência famosa do Torricelli, que ele pega uma coluna de 1 metro de altura, enche essa coluna de vidro de mercúrio, ele põe lá, tipo, como se fosse um dedão na ponta, Jansky, vira, coloca tudo isso num recipiente de mercúrio, esse mercúrio vai descer por meio da força da gravidade, por meio da pressão atmosférica, ele desce até uma altura de 76 centímetros. Seria, moçada, algo próximo disso. Eu tenho isso aqui, a coluna de 1 metro, essa coluna de 1 metro, ela vai descer até 76, o que, moçada? 76 centímetros. Então, se isso aqui tem 76 centímetros, o camarada, o que ele fez? Ele passou esses 76 centímetros para milímetro. Eu tenho lá metro, eu tenho decímetro, centímetro, milímetro. 76 centímetros corresponde a 760 milímetros. Então, essa unidade de pressão, em algumas situações, a gente acaba utilizando na química também. Isso aí corresponde a quê? A 760 milímetros de mercúrio. Combinado, moçada? Na última variável de estado, eu vou citar a temperatura. Essa variável, aluninhos, ela é extremamente importante. Sempre quando eu me refiro à temperatura, eu vou pensar em uma forma de expressar a energia cinética do gás. Quanto maior a temperatura, aluninhos, maior será a vibração da partícula. Quanto menor a temperatura, aluninhos, a partícula ela vibra menos. Ela vibra menos. Ela vibra menos. Eu não sei porquê, pessoal. Tem um professor de física, amigo nosso, que vocês conhecem, aquele cara grandão. Ele tem um negócio assim grande na frente, tipo umas tetas avantajadas, aquele negócio todo. Ele reclama muito do frio, aluninhos. Eu não sei por que ele faz isso. Agora, pensando nesse conceito de temperatura, quando você reduz a temperatura, a molécula começa a vibrar menos e de repente as partículas elas ficam mais próximas. Eu vou procurar saber certinho e depois eu vou avisando para vocês. Olha só, aluninhos, a temperatura no sistema internacional é Kelvin, extremamente importante. Mesmo no Brasil, a gente utilizando bastante em graus Celsius, a temperatura no sistema internacional é Kelvin. Então, como que eu passo de grau Celsius para Kelvin? Eu vou somar 273. Eu pego a temperatura que eu tenho em graus Celsius, eu somo 273 e eu vou encontrar essa temperatura em Kelvin. Pode crer, moçada? Tamo junto? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e bora lá!